Olá, as leis da justiça das reencarnações têm influência nas desigualdades sociais? Essa é uma questão muito interessante e profunda. Eu vou tentar organizar a resposta em torno da perspectiva espírita, na visão espírita ou na visão sistêmica do pensamento espírita. Já que o termo justiça das reencarnações resume ao pensamento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, não é? Mas também eu posso trazer algumas reflexões filosóficas, sociais, se assim a gente puder apresentar. Não é? Segundo a doutrina espírita, a reencarnação como lei de justiça e progresso. A ideia central é que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e que evoluem ao longo de várias existências, aprendendo, reparando erros e desenvolvendo virtudes. É o que a gente eu sempre comento, não é? Karma, expiação e provação são consequência das ações, das atitudes e do livre-arbítrio que você tem. Então você é o causador dos seus próprios dramas. Né? Na questão das desigualdades sociais e espirituais, é muito interessante, pertinente, né? A questão da desigualdade social e as relações espirituais. As diferenças de riqueza, inteligência, saúde, posição social não seriam injustiça arbitrária de Deus, mas consequências de provas escolhidas ou expiações de vidas passadas. É o que eu comentei anteriormente. Então são as suas escolhas que vai determinar o caminho que você vai trilhar. A expiação e provações são as suas próprias escolhas. Um espírito pode reencarnar em condições de pobreza para aprender a virtude da humildade, da solidariedade e por aí vai. Como, por exemplo, vamos supor que em uma existência de uma vida passada tua, você foi um político e que não soube utilizar a arte de bem administrar o cargo público, né? E que você desviou verbas, você prejudicou uma sociedade, você pode, muito provavelmente que sim, ou provavelmente que não é? Mas tudo está estabelecido dentro de uma lei de ação e reação. Você pode reencarnar em uma situação financeira muito difícil e para você conquistar uma vida de trabalho, você vai ter muitas dificuldades pela experiência que você teve no passado, né? Aí entra a questão do livre-arbítrio. Mesmo nas condições difíceis, cada espírito tem liberdade de agir e escolher caminhos, o que gera aprendizado. Então, todo caminho vai gerar um aprendizado. Agora, eu diria algumas questões importantes a ser destacada. Primeiro, não é castigo. As desigualdades não são punições no sentido humano, mas oportunidades pedagógicas para a evolução, para o seu crescimento espiritual. Outra questão para ser destacada, né, na questão da justiça das reencarnações, a responsabilidade coletiva, isso sim. O que cabe a uma sociedade? O Espiritismo também lembra que a sociedade tem dever de combater as
injustiças, já que a caridade e a fraternidade são instrumentos do progresso, ou seja, não se deve usar a reencarnação como justificativa para manter as desigualdades sociais, mas como explicação espiritual sobre a diversidade de experiências dentro de um contexto social. Outro ponto a destacar: a lei de igualdade é essencial. Todos, ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, estamos destinados à mesma finalidade, a perfeição espiritual, a perfeição moral. Resumindo, nesse aspecto, na visão espírita, as leis da reencarnação explicam a influência, as desigualdades sociais, mas não para legitimá-las, e sim para mostrar que cada situação é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Então, a gente vai percebendo que as desigualdades sociais elas seriam explicadas como resultados de experiências de vidas passadas e provas escolhidas pelo espírito. Então você opta em escolher o tipo de experiência que você vai viver. Então, essa visão de um sentido moral e espiritual, não é? As diferenças entre os seres humanos, mas não isenta a responsabilidade coletiva de lutar contra a injustiça. Agora, na perspectiva da filosofia e sociologia materialista, o que a gente poderia dizer dentro do pensamento de Karl Marx, né? E outros pensadores. Né? Esse Karl Marx, né? Ele defende que a desigualdade social não tem nada a ver com vidas passadas, mas sim com a forma como a sociedade está organizada, especialmente pelo sistema econômico. É a questão da distribuição de rendas dentro de uma política pública. Para essa visão, as diferenças entre ricos e pobres resultam da exploração, da concentração de riquezas e da distribuição desigual de oportunidades. E a gente vê muito essa questão também, como eu falei, entre a questão das políticas públicas. Né? A luta pela justiça social então é feita aqui e agora por meio de mudanças políticas, sociais e culturais, e não por razões espirituais. Isso é dentro da visão do pensamento de Karl Marx. Agora, na questão da filosofia da justiça, né? Os filósofos, como John Rawls, discutem a desigualdade como uma questão de sorte moral. A desigualdade como uma questão de sorte moral? É isso mesmo? Vamos ver. Ninguém escolhe nascer em uma família rica ou pobre, saudável ou doente. Para John, a sociedade justa é aquela que cria instituições capazes de compensar essas desigualdades de origem, oferecendo condições mais iguais de oportunidade. Isso constata com a visão espiritual, que entende tais condições como provas necessárias ao progresso individual de cada espírito que assim estabeleceu as suas legislações. Não é? Então, podemos também dizer que, fazendo um resumo, o Espiritismo, nessa desigualdade, faz parte das leis divinas do progresso como aprendizado espiritual. A origem das desigualdades resultam de provas e expiações
escolhidas ou necessárias ao espírito com base em vidas passadas. Na visão sociológica do materialismo, resultam de fatores históricos, econômicos, políticos e culturais. Exemplo: exploração, concentração de riquezas. Na finalidade, promover a finalidade, né, dessas questões. Promover o aprendizado moral e espiritual, conduzindo todos à evolução, ao primado do espírito. Na visão sociológica, garantir a manutenção de privilégios de alguns grupos sem intervenção tende a perpetuar essas injustiças. E na responsabilidade individual, na responsabilidade visual, na visão da justiça das reencarnações, dizemos o seguinte: cada espírito é responsável por seu progresso. A reencarnação oferece oportunidade de reparação. Está vendo? A lei de justiça que está escrita na sua consciência, ela vai reparar em você mesmo a causa que você criou. E na visão sociológica, filosófica do materialismo, dizemos o seguinte: o indivíduo é condicionado por estruturas sociais, mas pode lutar coletivamente por mudanças. Não é? Então o indivíduo ele pode estar ali constantemente lutando para para o seu crescimento social em coletividade. Agora, a responsabilidade coletiva. Essa responsabilidade coletiva, na justiça da reencarnação, dizemos o seguinte: a sociedade deve praticar a caridade, a fraternidade e combater a miséria como parte da lei de amor. Então essa é na visão da justiça das reencarnações. E na visão sociológica, filosófica, materialista, dizemos o seguinte: a sociedade deve criar políticas públicas e sistemas justos para reduzir desigualdades. Exemplo: educação, saúde, redistribuição de renda. Isso faz parte, sim. Então, na medida que o homem vai evoluindo moralmente, eticamente e espiritualmente, a sociedade, né, as políticas públicas vão se modificando porque os administradores públicos eles estão muito mais éticos. À medida que a sociedade fica eticamente mais justa, mais moralizada, as políticas coletivas elas se tornam mais iguais para todos. Agora, na visão do sofrimento, a justiça da reencarnação diz o seguinte: não é castigo, não é castigo, mas oportunidade de crescimento espiritual. Então não existe castigo. Existe você ressignificar, através da dor, do sofrimento, a oportunidade do teu crescimento. E na visão sociológica, filosófica, marxista, materialista, dizemos o seguinte: é resultado de exclusão injusta e falta de acesso a direitos básicos. Então, está aí a questão. Igualdade é essencial. Na perspectiva da justiça das reencarnações, dizemos o seguinte: todos os espíritos têm o mesmo destino, a perfeição moral. Todos nós estamos caminhando para nos tornarmos espíritos perfeitos. Estamos fadados a nos tornarmos espíritos iluminados. E na visão sociológica,
dizemos o seguinte: todos os seres humanos devem ter direitos iguais desde o nascimento. É claro, todos os seres humanos devem ter direitos iguais desde o nascimento, desde a sua reencarnação. E concluindo, como superar a desigualdade? Aqui a gente vai concluindo, não é? Pela evolução espiritual, individual e coletiva ao longo das reencarnações. Então, nós somos um ser, uma consciência eterna com as nossas sucessivas reencarnações. Na visão materialista, dizemos o seguinte: pela transformação social, luta política e construção de instituições justas. Portanto, esses são a conclusão dos princípios das causas da desigualdade social, da desigualdade de riquezas, né? E aí a gente pode até explorar mais que uma dessas causas é a histórica, não é? A herança de colonização, escravidão, concentração de terras, não é? Econômicas também, os sistemas tributários injustos, salários desiguais, a falta de acesso ao crédito, tudo isso cria as desigualdades sociais dentro de uma perspectiva socialista, materialista, né? Portanto, aí está as nossas considerações sobre as leis da justiça das reencarnações, têm influência nas desigualdades sociais. O que você acha? Me responda. Até mais.